E agora, minhas queridas, meus queridos, nós estamos aqui no evento, nesse Outubro Rosa, o evento da Luciana Rigoli. E agora, nessa dinâmica que ela está fazendo, as convidadas, as mulheres convidadas estão aqui nesse evento e elas estão escrevendo o que marcou, uma frase que marcou a infância, uma frase que não foi muito legal. Então, nessa dinâmica, elas estão escrevendo o que elas lembram lá da infância. Vamos continuar aqui no evento da Luciana Rigoli. Vem comigo. Vem. Muito bem. Eu não sei o que cada um colocou nesse papel, mas vocês sabem. E que vocês possam, nesse momento, conforme eu for lendo aqui, e jogando no lixo, que vocês possam receber como algo, como se você estivesse tirando isso de dentro de vocês. Como se hoje vocês tomaram uma decisão de deixar isso, que era algo que fazia mal, que aprisionava no passado, ou no trauma, ou uma emoção que te limitava, ou uma crença mesmo, né? Limitadora, que até hoje você carregou. Então, que você possa, nesse momento, o aceitar. O aceitar. Você talvez tenha dificuldade de aceitar as coisas. Que nesse momento você possa receber isso que vai te destravar, ou aceitar aquilo que você não consegue aceitar, que hoje, a partir você comece a aceitar, porque isso é o melhor para você. Insegurança, aquela insegurança que você carregava, permita essa insegurança ir para o lixo hoje. Você é segura, você é forte, você é corajosa. Aceita, receba isso dentro de você. Você já nasceu com esses recursos. Só você tomar posse que você é uma mulher corajosa. Mágoa, depressão, frustrada, triste. Às vezes você carrega uma mágoa e essa mágoa acabou se tornando tão profunda, uma tristeza tão profunda, que te levou numa depressão. Mas veja, você não precisa mais carregar essa mágoa. Você não precisa mais carregar essa frustração. Decida hoje se libertar disso. Decida hoje colocar uma nova visão, um novo olhar para a sua história, porque você não merece estar nesse lugar. Você é preciosa, você é amada. Você não precisa mais carregar esse fardo para você. E você consegue. Complexo de inferioridade. Eu gostaria de aprender a me amar, valorizar a minha pessoa. Que a partir de hoje você saia daqui amada, valorizada. Que você reconheça o seu valor. Que você foi muito amada. Tão amada que você definir o meu modo de viver, o meu modo de olhar as coisas. Então, é eu que vou selecionar o que me faz bem, né, aquilo vai edificar a minha vida, aquilo que vai ser saudável para mim. Né, sou eu que vou selecionar tudo isso. Sou eu que vou me brindar. Eu vou me brindar, eu vou guardar minhas emoções. E não é fácil, né, a gente gerenciar nossas emoções, porque todos os lugares a gente tem desafios. É muito difícil. Então isso é um treinamento.
como a gente treina o nosso corpo, né, que na academia, e que tem um certo tempo para ver um resultado, assim nós treinamos a nossa emoção também, né, todos os dias. Pode passar. Como que surgem as doenças emocionais que a gente está falando, né? Como elas surgem? Na ruminação, é ficar remoendo aquilo todo dia, né? Pensamentos negativos, quando a gente é prisioneira de um passado, né? Medo e insegurança do futuro, quando a gente não vive o presente. Né? Quantas de nós não consegue viver o hoje? Dá valor, por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui. Não consegue relaxar para viver o hoje. Ou ela está olhando para trás, ou ela está preocupada com o amanhã, e ela acaba tendo um dia, ela nem vê o dia, né, passar, não vê o tempo passar, porque ela não consegue viver o presente. Então, assim, isso adoece demais, né? Nós mulheres, principalmente, que somos mais preocupadas, né? Então, a falta de perdão também é algo que nos aprisiona, né? A falta do perdão, ele é um peso que nós carregamos, e isso acaba atrapalhando a nossa vida, em todos os sentidos. Então, quanto mais a gente puder liberar essas coisas, a gente vai ser mais leve, né? A gente não precisa arrastar correntes, né? A gente pode liberar tudo isso e viver melhor. Então, pode passar. Expressar as emoções. Quantas de vocês, muitas vezes, isso foi o que aconteceu comigo, eu não podia expressar minhas emoções. Eu não podia chorar, tinha que chorar escondido. A gente engole o choro, né? Muitas vezes a gente não podia expressar, porque a gente escutava assim, cala a boca, né? Então a gente não podia expressar. Então aquilo a gente fez o quê? Reprimiu. Né? Então quando a gente chegou na fase adulta, a gente não consegue falar não, a gente fica com dependência emocional, porque a gente se coloca na mão das pessoas pelo medo da gente não ser aceita, pelo medo do julgamento, e tudo isso a gente carrega na infância. Tudo isso acontece com nós na infância, né? Então a gente não deixava a gente expressar nossas emoções. Então era frescura, né? Assim, na ignorância, sem a sabedoria deles, né? Eles não deixavam nós expressar nossas emoções. E quando a gente não expressa, a gente tem dificuldade quando a gente se torna adulto para nos expressar. Então, a timidez, tudo isso é coisa que a gente carrega de criança, o medo excessivo, tudo coisas que, né, os pais fizeram com a gente, os nossos cuidadores, coisas que quando a gente era criança a gente passou. Então isso foi algo que a gente nos prejudicou, mas há esperança, porque o nosso cérebro, ele pode mudar, não importa a idade. Então essa boa notícia, a neuroplasticidade, que é a modelagem do nosso cérebro, ele pode renovar, ele pode ser modelado. Então não importa se eu tenho 70, 80 anos, 90, 100 anos, não importa. Eu posso mudar o meu cérebro se eu quiser. Se eu quiser, eu posso. Porque pela ciência tem como. E Deus é tão misericordioso, porque Ele já sabia de tudo isso, né? Que nós íamos passar quando éramos crianças, mas que a gente teria a oportunidade de mudar isso, né? Mas muitos não mudam porque não conhecem, né? Não tem esse conhecimento. Então nós podemos mudar o nosso cérebro. E é trazendo, né, memórias, trazendo a nossa memória que nos dá esperança, né? Trazendo pensamentos positivos, né? Fortalecendo, né, esses pensamentos que vão nos ajudar a romper esses bloqueios emocionais que nós carregamos. Então há esperança. E a gente precisa também
acolher. Quando a gente... O que acontece com nós mulheres? A mulher, ela fica sempre preocupada assim, de não chorar perto das pessoas, porque acha que vai mostrar fraqueza, ou alguém vai julgar ela pela posição dela. Nossa, se alguém me ver chorando, vão me julgar pela posição dela. Então a mulher, ela não consegue muitas vezes expressar as suas emoções. Às vezes ela está em casa e ela vai chorar, aí a família às vezes não entende, não compreende, não acolhe. E aí muitas vezes ela leva aquilo com ela, né? Então a mulher, ela precisa, nós precisamos colocar para fora nossas emoções, se abrir com alguém, né? E que a gente confia. E nos acolher assim. Hoje eu estou triste, tudo bem, tá tudo bem. Se acolha, né? Se acolha, se permita sentir, né? Vai passar. Mas muitas vezes a mulher não quer chorar, ela se sente culpada porque está chorando. Ela fala muitas vezes assim, mas eu estou assim, não sei porquê, né? Dá a impressão que eu estou reclamando, que eu estou murmurando, que eu estou sendo ingrata. Não, nós temos os dias maus. E nós sabemos que nós mulheres temos os hormônios, que também influenciam nas nossas emoções. Tem uma série de fatores que também mexem com as nossas emoções. Então, eu vou me acolher, eu vou aceitar, eu não vou ficar assim, eu não sei se tem alguma mulher que, por exemplo, quer descansar um pouquinho de dia e fala assim, ela deita para descansar, ela fala assim, nossa, se alguém me vem aqui deitada, o que vai falar, hein? Nossa, você não tem o que fazer, sabe? Nem para descansar ela consegue. Ela se sente cobrada o tempo todo. A mente dela se cobra ela o tempo todo, né? Quando ela não é cobrada, ela se sente culpada, não é? Você vê como que é a nossa mente no dia de nós. Então assim, é nos acolher, é acolher nós e, tipo assim, não se julgar. Muitas vezes nós nos julgamos por ser assim, mas está tudo bem. Nós somos humanas, somos sensíveis, somos mulheres, né? E está tudo bem a gente expressar nossas emoções, né? E também, sabe algo que é muito importante nós fazermos? Comemorar as conquistas, assim, comemorar as que já conquistamos e as que a gente vai conquistar. Isso faz bem, libera hormônio ocitocina em nós, né? E dopamina, libera hormônios bons quando a gente comemora as coisas. Isso faz bem. Às vezes você vai numa viagem, tem uma viagem para ir, um exemplo, você já está feliz, não que a ansiedade aqui, a pessoa fica ansiosa demais e acaba fazendo mal, mas aquela ansiedade gostosa de, nossa, eu já estou curtindo a viagem desde já, não chegou ainda, mas eu já estou curtindo, sabe? Curtir os pequenos detalhes, comemorar as suas conquistas. Não precisa ser conquista grande, pequenas conquistas já faz toda a diferença. Isso faz bem para o nosso cérebro, isso atrai mais ainda a conquista para nós. Quando a gente agradece, quando a gente comemora, né? Então nós estamos trabalhando, né, com a nossa autoestima, e isso é muito importante para nós, né? Pode passar. A sensibilidade não é fraqueza, mas é força, que estava no outro lá, né? Então, às vezes, ser sensível não é fraqueza, mas é força. Pensam nisso com carinho. E agora a gente vai... E depois que você, né, reconhece que você tem tempo de olhar para dentro de você, que você se respeita, que você se cuida, que você, né, fala assim, olha para dentro de você. O que vai acontecer depois que você se cuidar? Que você reconhecer que você é uma flor, que você é um jardim. Eu quero falar para vocês, mulheres, que vocês são um jardim. E como vocês estão cuidando desse jardim? Como a gente cuida de uma plantinha? Com todo amor e carinho. Então vocês são uma flor no jardim de Deus. Pensa nisso. E como vocês estão cuidando de vocês? Será que estão cuidando com amor, com carinho,
Será que vocês estão se amando? Porque primeiro em nós, depois através de nós. Como eu vou amar alguém do meu lado se eu não me amar primeiro?